Mas vamos seguir então com o papo econômico. Vamos falar da política monetária americana, porque o Powell surpreendeu parte do mercado. Para nós aqui não foi surpresa, não é verdade? Não é verdade? Aqui na comunidade Liga Lion, eu vinha conversando há mais de uma semana com você as duas possibilidades que tínhamos, os 25 pontos ou 50 pontos. E agora no final, nessa reta final, eu vinha comentando com você que a cabeça do burocrata, pensando nas eleições desse ano, pensando aí em empurrar esse problema de recessão econômica que já está acontecendo, mas vamos tentar empurrar esse noticiário para 2025 o mais distante possível, vamos evitar uma crise financeira agora, entregando um corte de juros maior. Esse é o pensamento do burocrata do Fed. E eu disse aqui na comunidade, é assim que eles vão se mover na próxima semana, está muito claro nesse sentido. Apesar que houve uma mudança brusca do mercado, desse sentimento em relação ao que iria acontecer, até no Lioncast passado, há uma semana atrás, quando a gente conversou aqui, existia ali 80% do mercado estava acreditando que o corte seria de 25 pontos. Mas no dia seguinte, ao Lioncast, um jornalista que tem muita influência, chamado Nick Taylor, que é um jornalista do Wall Street Journal, e que tem acesso a alguns membros do Fed, é aquele jornalista que o Fed liga, manda um e-mailzinho, olha, cara, começa a divulgar essa notícia aqui para que a gente consiga colocar isso aqui na próxima semana sem ter uma surpresa tão grande assim. E ele trouxe uma possibilidade, disse que os membros do Fed estavam negociando um corte de juros maior. E isso trouxe um ânimo para o mercado já na semana anterior, na quinta e na sexta-feira, os mercados passaram a subir e a impressão de que haveria um corte de 50 pontos começou a crescer, começou a subir, até chegar na véspera da divulgação dos juros a 80% a favor dos 50%, dos 50 pontos, perdão. 80% do mercado acreditava que existiria um corte de 50 pontos. E como eu sempre digo aqui, o Fed sempre vai entregar aquilo que o mercado quer. Então foi uma jogada de mestre que foi feita pelo Fed. Se o sentimento do mercado fosse um corte de 25 pontos, como estava na semana passada, e ele entregasse um de 50 pontos, essa surpresa poderia pegar mal. Então já planta a notícia no nosso jornalista lá do Wall Street Journal, já manda ali um call para ele, dá um direcionamento para que a gente não chegue tão de surpresa assim, porque a gente quer cortar 50 pontos e não 25 pontos. E foi exatamente o que aconteceu às 15 horas. Mas o mais surpreendente, se a gente pode colocar assim, é que o Fed já antecipou também a política de juros para as próximas reuniões desse ano. Vai ter mais um corte de 50 pontos nas duas próximas reuniões, né? Ou na reunião de novembro ou na reunião de dezembro. Pode ser 50 pontos em novembro, pode ser 25, ou pode ser 50 pontos na reunião de dezembro, mas vai ter um outro corte de juros na mesma dimensão esse ano. E quando o mercado ouviu isso, né? O mercado já tinha esse sentimento de 50 pontos, mas quando viu que, opa, quer dizer que agora o passo vai ser de 50 pontos, a coisa está feia. Estamos em recessão econômica, o Fed está entrando aí para trazer uma calmaria nos mercados, isso trouxe um mau sinal ali no primeiro momento. O dólar passou a cair forte, foi o que eu antecipei aqui para você. Quando os juros começassem a cair, o dólar também vai cair. O ouro disparou e vimos o ouro atingir uma nova máxima histórica de $2.600 ali no intraday. O mercado estava realmente muito inseguro com aquela situação. Estamos aí num caos econômico, o Fed está entrando para tentar conter o pior. Sai de baixo, vamos começar a mudar aqui, vamos ter inflação, e começou a se posicionar. E até os mercados de bolsa passaram a subir. O índice de small cap chegou a subir mais de 2% da bolsa americana, né? Mas quando o Powell foi para a coletiva, que começa 30 minutos depois do anúncio, ele tinha uma missão ali. Qual era a missão dele? A missão era
Cara, você precisa explicar para o mercado como um corte de 50 pontos não significa que a economia está mal. Você tem que passar o recado de que a economia está muito bem. Apesar que, se uma economia está muito bem, normalmente o Banco Central corta 25 pontos, começa com um ajuste pequeno. Por que cortar logo 50 pontos? Quando há cortes nessa magnitude, é que a coisa não está tão bem assim. Então, olha qual era o dever de casa do Paulo. Ele tinha que entrar naquela coletiva e explicar para todo mundo por que ele fez um corte de 50 pontos, porque os membros do Fed escolheram por um corte de 50 pontos, que quase unânime, só um membro não concordou, que queria um corte menor, todos os outros queriam esse corte aí maior. E aí ele subiu ali, e foi muito engraçado que quando ele entrou, ele estava com o botão do blazer, do terno aberto, né? E veio com aquela gravata balançando. Eu falei, ih, cara, essa reunião foi tensa aí, o bichinho tá nervoso. E aí começou, e ele conseguiu passar o recado, pelo menos o mercado, nesse momento, né, que eu estou gravando aqui, logo após a coletiva do Powell, acreditou, ele cumpriu bem a sua obrigação quando ele disse que a economia americana está indo muito bem, o desemprego, apesar de estar em mais de 4%, ainda é um patamar tranquilo, que a economia é forte, que o Fed está na direção certa, a inflação vem caindo, que é hora de cortar juros e a gente só está cortando 50 pontos para manter essa economia forte, não porque a economia enfraqueceu. A gente quer sustentar essa economia forte e não significa que vamos continuar trazendo cortes da mesma magnitude. Deixa eu dar uma pausa para conversar com você que é investidor e que gosta desse conteúdo que você está vendo aqui no YouTube. Imagino que nesse cenário de política monetária, incerteza do mercado, você está aí buscando informações para investir melhor. E você que me acompanha há mais tempo sabe que eu venho antecipando diversos movimentos do mercado financeiro. Entre elas, a forte alta do ouro esse ano, a alta do dólar, queda do dólar, mercado de ações, ETFs, criptomoedas, moedas e muito mais. E todo esse conteúdo eu disponibilizo no aplicativo da minha empresa, a Trade for Life. Na Liga Lion você vai se tornar um leão do mercado financeiro, com conteúdo diário, recebendo todos os dias conteúdos como esse que você está vendo aqui no YouTube, que é um corte do conteúdo completo que vai para o meu aplicativo. No aplicativo da Trade for Life eu também tenho muito mais liberdade para tocar sobre vários outros temas que eu não tenho aqui nas redes sociais. Então, se você quer investir melhor, se você quer mais conhecimento econômico, se você quer liberdade e se você quer ajudar esse canal, vem para a comunidade Liga Lá e você encontra o link aqui na descrição desse vídeo para fazer a sua assinatura. Você parcela e vai estar comigo nos próximos 12 meses recebendo conteúdos diariamente como esse e fazendo din-din. Então vem agora para Liga Lion, link na descrição desse vídeo. Então vem agora para Liga Lion, link na descrição desse vídeo. Clica lá. A gente vai escolher se vai desacelerar, se vai pausar, se vai continuar. Então não estamos com pressa de cortar juros, apesar de ter cortado 50 pontos, logo de cara não estamos com pressa. E, de certa forma, o Powell quis, nessa coletiva, isentar, né, o erro do Fed, tirar ali a pressão de que o Fed errou na reunião passada de julho. Porque o Fed deveria ter começado o corte de juros em julho, eu estou dizendo com a perspectiva do Fed. Eu não acredito que é a melhor opção. Você sabe, e eu venho passando para você aqui, que o sinal é inflacionário. Estamos vendo o ouro aí na recorde histórico. O ouro é um ativo que representa bastante que a inflação está indo na direção errada. Quando o ouro começa a subir, é que a inflação vai subir, o sentimento está mudando. E os bancos centrais devem levar isso em consideração. Como o Banco Central do Brasil leva em consideração a alta do dólar, por exemplo. Se a nossa moeda está perdendo força frente ao dólar, temos que levar isso em consideração. Isso é um sinal de que a inflação está para voltar. Assim acontece nos Estados Unidos, o dólar como é a moeda referência em relação ao ouro. Em relação a outras moedas fortes, pode ser o franco suíço, pode ser o iene japonês, que
que está voltando a subir, né, frente ao dólar, o euro também, que já vem subindo frente ao dólar, esse sinal mostra que o Fed está indo na direção errada, deveria agora estar conversando sobre um possível aumento de juros, não reduzindo. Mas pensando com a cabeça dos burocratas, pensando com a cabeça do Jay Powell e com tudo que ele fez até aqui, ele tinha que entregar esse corte de 50 pontos, foi o que eu comentei com você aqui na comunidade. Porque se ele não entregar um corte de 50 pontos, arrisca até novembro termos aí mais notícias ruins da economia, trazendo aí preocupação para o mercado, poderíamos ter uma crise financeira antes das eleições. E o Fed foi político. É novidade para você que o Fed foi político? O que eu disse para você aqui há meses. O Fed vai cortar juros não só para evitar uma crise financeira, mas também para ajudar o governo à reeleição. Foi por isso que o Fed reverteu a política de alta de juros no final do ano passado. O Fed escolheu ajudar o governo Biden. E o Powell fez uma jogada extremamente política que ajuda os democratas. Os democratas agora vão ter um sinal até novembro, onde é a próxima reunião. A próxima reunião já vai ter um novo presidente eleito. Então, fica muito menor a possibilidade de uma crise financeira, como eu disse aqui, que poderia ser em outubro, né, se tivesse um corte de 25 pontos. Fica bem menor essa possibilidade agora, já que houve um corte de 50 pontos. Então, esse problema inflacionário que vai começar a voltar, né, o que está nos indicando a alta do ouro, por exemplo, vai pesar no próximo presidente. Pode ser na própria Kamala Harris, por exemplo. Pode dar problema até se ela for reeleita, né? Se o governo atual for reeleito, porque a Kamala é a continuação do governo Biden. Ou pior, né? Nem é a continuação, porque as propostas da Kamala não é só do Biden de déficit de gastos, é ainda contra o capitalismo, contra o livre mercado, tabelar preços, tentar encontrar responsáveis no setor privado, né? E isso a gente sabe, que eu já contei aqui várias vezes, que isso não é uma coisa boa e que vai trazer aí problema de mercado negro, vai faltar produtos e por aí vai, mas eu já conversei bastante sobre isso aqui. E se for o Trump, pior para ele, né? Porque a partir desse momento, se a inflação voltar a subir, quando ela voltar a subir, porque o dólar vai cair, o Trump vai ser o responsável. É claro que todo mundo vai colocar a culpa da inflação no Donald Trump, se ele for eleito. Se for a Kamala, vão colocar outros motivos aí. É a guerra da Ucrânia, é a situação de Israel, qualquer outra narrativa que a gente sabe bem que o sistema vai criar para justificar uma inflação se for no governo democrata, né? Mesmo com os déficits gigantescos que estamos vendo atualmente aí, que foi criado pelo Biden e que vai estourar na mão do Trump, vai estourar na Kamala, e se for a Kamala, pior ainda, que vai continuar com os gastos absurdos. Não que o Trump seja muito diferente, né? Gasta pra caramba também. Mas voltando ali à posição, ele entregou 50 pontos, disse que o passo, como eu disse assim, não vai ser uma correria para baixar juros. Ele conseguiu acalmar os mercados durante o pregão, a gente começou a ver uma reversão e eu percebi que o dólar voltou a subir, né? O DXY, que estava quase perdendo uns 100 pontos, estava perdendo esses suportes importantes, quase indo abaixo ali aos 99 pontos, conseguiu subir e fechar na máxima do dia, acima de 101 pontos. O ouro, que bateu nos $600 na máxima histórica, recuou e fechou negativo. Aconteceu isso também com a prata, o mercado de ações também estava subindo, recuou, caiu e fechou negativo, o rendimento do Tesouro voltou a subir. Então, o sentimento ali no primeiro momento foi de confusão do mercado. O mercado ficou inseguro. Parte acreditou no Powell e outra parte ficou líquido. Por isso que a gente viu os ativos que estavam subindo, caindo e o dólar subindo. O que aconteceu? Alguns investidores viram ali, com o ouro na máxima histórica, a oportunidade de colocar o lucro no bolso, ficar líquido agora e esperar para ver o que vai acontecer, que pode ser que o ouro faça topo nesse movimento. Se o Powell tiver certo, não tiver inflação, eu estou colocando a cabeça do investidor, não é o que eu acredito.
Se o Powell estiver certo, não vai ter inflação, vamos ter um pouso suave, o ouro vai cair. Então vou colocar esse lucro no bolso, vou colocar no dólar e vou aguardar para ver. A mesma coisa com o mercado de ações. Podemos ter uma queda no mercado de ações, uma correção maior mais à frente, porque o mercado não subiu com esse corte de juros. Se tiver recessão, então o mercado ficou líquido. E a partir do momento que ficou líquido, né, que aí começar a encerrar essas posições, os seus ativos começaram a voltar para o dólar americano no primeiro momento, e o dólar conseguiu, no final do dia, fechar da forma que eu comentei aqui, e até melhorou um pouquinho aqui no Brasil, né? Chegou a bater naquele 5,17. Aliás, vou falar do dólar daqui a pouco. Importante a gente relembrar aqui a análise que eu fiz na comunidade essa semana. Então, o Powell, resumindo Que a bom história, que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito e gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação para você receber os novos conteúdos quando eles forem ao ar. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links para fazer a sua assinatura da minha comunidade Liga Lá, e você encontra também um link do e-book Ouro, o Rei dos Superativos, para você investir nesse breakout de alta do ouro que está dando um rendimento maravilhoso. Saiba todas as minhas dicas com esse e-book aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Tchau!